Bom, sinceramente, eu fiquei pensando se eu ia fazer vídeo, se eu não ia pra falar disso aqui. Porque você faz um vídeo, você acaba dando palco pra uma pessoa assim. Mas eu acredito que tem gente que precisa ouvir o que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo. Você já viu na capa, né? O que eu fico pensando é porque tem gente que se assusta com isso. Por que tem pessoas se assustando tanto com isso? A pessoa fez isso aí, né? Uma pesquisadora, pagodeira, moradora de Salvador. Conheça a travesti que fez dança em universidade no Maranhão. Gente, por que tem gente que se assusta com isso? Essa é a realidade do país. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas faculdades por aí. É a realidade do mundo, de pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que crescem e ficam longe de Jesus. Mas o que eu tenho pra falar pra você nesse vídeo é muito sério. É muito sério o que eu vou falar pra você. Se você entender o que eu tô te falando aqui, você vai ver que muitas coisas que estão acontecendo no mundo tem tudo a ver com a falta de posicionamento de quem precisa se posicionar e não está se posicionando. Eu te pergunto, por que um travesti tem tanta liberdade para fazer isso? O que faz você pensar que uma pessoa tem liberdade para erguer o que ergueu, rebolar daquele jeito, que negócio mais esdrúxulo, que aconteceu lá? Por que eles têm tanta liberdade para fazer isso? Se eles têm liberdade, quem está se escondendo? O que está acontecendo no Brasil a ponto de muitas pessoas não verem isso, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui na internet, nos sites hoje, né? Infelizmente, olha pra quem tá tendo palco hoje. Criada em Salvador, a historiadora, pesquisadora e cantora piauiense Tertuliana Lustosa virou notícia ao fazer uma dança na Universidade Federal. Cara, a pior dança da sua vida. Então, se você for atrás disso aqui, é lógico que eu não vou colocar aqui por motivos óbvios, mas a pior imagem da sua vida, sabe? A ponto de, porque não tem ambiente, não tinha ambiente, o que passa na mente de uma pessoa daquela. Mas, Bruno, o que você quer dizer? O que você tem a dizer que você disse que tem várias pessoas que precisam ouvir isso? Primeiro eu quero começar falando dos que estão em destaque. Eu quero começar falando de, por exemplo, pastor Silas Malafaia. O que ele tem a ver com isso? Sabe o que ele tem a ver? Tem a ver que eu te pergunto, quando uma pessoa nesse perfil vai conseguir olhar e ver a igreja unida, sendo que existe um pastor, não vou falar temos, porque não temos, existe um pastor chamado Silas Malafaia, que prega muito mais o ódio e a divisão do que uma pregação que faz com que uma pessoa tenha desejo e vontade de vir para a igreja. Tá, Bruno, mas a pessoa, olha o que ela tá fazendo e tudo mais. Tudo tem estratégia, tá? A pessoa que tá do mundo, a palavra diz assim, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas existe uma grande diferença entre o mundo no pecado e a igreja no pecado. A igreja no pecado, ela é diferente. Eu não sei se você já leu a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5. Você já leu o que está escrito lá? Olha o que está escrito lá. 1 Coríntios 5, 9. Ele disse assim, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ele está falando, ó, não fiquem próximos de quem se prostitui. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Ou seja, isso não está falando apenas com quem é do mundo. Não estou falando disso. Por quê? Versículo 10. Ou os avarentos, ou os roubadores, ou com os idólatras, porque estes vos seria necessário sair do mundo. Para você não conseguir se associar a essas pessoas, você tinha que sumir do mundo. Porque no mundo vai existir, vai continuar, o apóstolo Paulo falando, vai continuar existindo prostitutas, quem rouba, ladrões, avarentos, idólatras, tudo isso. Mas agora vem a sacada que eu quero te falar. O que precisa mudar no nosso país? Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo que é irmão, dizendo que é da igreja, dizendo que é pastor, e for um devasso, for um prostituto, for um avarento, ser um idólatra, ou aquele que maldiz, aquele que é contendeiro, ou aquele que é beberrão, ou aquele que rouba com o tal e nem ainda com mais.
Nem comais, ele tá falando assim, nem coma com esse que se diz irmão e faz essas coisas. O apóstolo Paulo tá falando aqui, o problema tá em as pessoas apontar tanto aquilo que é lá fora, que hoje eu vi, o que eu vi de ódio sendo pregado, aponta tanto lá fora, mas ficam se associando com ladrão, com corrupto, que é o caso do Silas Malafaia, que é o caso do Ricardo Nunes, ele se associando com isso. E aí eu te pergunto, quem que é a igreja? Sabe, a gente tá vendo uma igreja fraca. Nós temos uma igreja fraca. Ou seja, o que eu falo que a igreja no Brasil é poderosa? É poderosa em quê? Poderosa em discursar o ódio? Poderosa em não ter a capacidade de conseguir alcançar um coração de uma pessoa para que seja gerado arrependimento dentro do coração dela? Entenda uma coisa, para uma pessoa se arrepender, o coração dela precisa ser alcançado. Porque se fosse assim, se fosse com base no ódio, Jesus teria apedrejado a mulher que foi pega em adultério. Por que Jesus não apedrejou? Por que ele falou, vai, não peques mais? Mas a gente vê o quê? Uma igreja, não um todo, não generalizando, mas a gente vê pastores despreparados completamente. Porque se fala, tá falando assim, ó, não se associa aos prostitutos e tudo mais. Não esses que estão no mundo, porque senão você vai ter que sair do mundo. Mas estou falando daquele que se diz ser irmão. Como que o pastor Silas Malafaia se diz ser irmão e perseguiu e fez o que fez contra o Pablo Marçal? Como que ele se diz ser irmão e se associando a corruptos, a pessoas que roubam, pessoas investigadas por máfias? E aí, o que você tem a me dizer com isso? Como que a igreja no Brasil vai avançar desse jeito? A igreja é fraca, segue gente fraca, segue gente que prega ódio. Aí agora fala ali, outros cristãos aqui na internet mesmo, outros cristãos aqui na internet mesmo. Você vê um caçando briga com o outro. E aí, eu não vou falar nomes aqui, mas os caras falam, eu sou cristão, mas os caras vivem falando mal um do outro, velho. Mal no sentido de... E aí é processo, aí é xingamento de baixo calão, palavras de baixo calão. Eu te pergunto, e se dizem cristãos? A palavra tá dizendo aqui. E aí a gente quer fazer o quê? Aí quando uma pessoa levanta para fazer o que é de próprio, ela decidiu fazer, que foi o caso desse Lustosa aí, sei lá o quê, quando ela vai fazer o que lhe é próprio, o que é carne, ela tá completamente na carne, então ela tá fazendo o que lhe é próprio. Agora o problema é aquele que tá na igreja e se diz que é de Cristo, é para ser dominado pelo Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, mas não faz. Ele é carnal, mas ele pode ser espiritual. Agora essa pessoa tá fazendo o que ela foi própria. Por que se assustar tanto assim? Eu me assusto com quem que se diz ser irmão e vira as costas pro outro para liberar perdão. Eu me assusto com o pastor em cima do altar que fica adulterando. Qual que é a diferença? Ou aquele que tá roubando. Qual que é a diferença? Um pecado é maior ou outro é menor? O pior é aquele que conhece e não faz do que aquele que não conhece. Mas é aquele que não conhece, como que ele vai ter acesso num lugar que, sendo que as pessoas só pregam o ódio? Como que alguém vai acessar o coração dessa pessoa? Aí o que fazem? Aí vai um outro doido, abre uma igreja, distorce a palavra de Deus, a Bíblia. A minha tá ali. Distorce a Bíblia, vai lá e abre a igreja dos homossexuais. Com a Bíblia distorcida. Aí começa a virar o quê? Um Sodoma e Gomorra, tudo pode fazer. Pra você conseguir levar uma pessoa a arrependimento, você não vai conseguir levar se você não acessar o coração dela. A primeira pessoa, ela vai te ouvir, se ela sentir confiança, ela quer saber. Opa, aquele ali domina a palavra mesmo? No sentido verdadeiro. Não no sentido daquilo que só que ele pensa. Pare de tentar pregar, o Silas Malafaia, vocês aí que são pastores querem pregar ódio, tentar pregar o que você pensa, prega a palavra. Se as pessoas não querem te ouvir, elas não estão falando não para a palavra, elas estão falando não para você, que não domina, não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio, não tem o Espírito de Deus, é movido pelo ódio. Elas estão dizendo não para você e não pela palavra. Agora, porque elas podem dizer sim para outra pessoa que vem com um discurso como que Jesus falaria para que aquela pessoa tivesse acesso. Existem níveis. A pessoa que não conhece Jesus, Jesus vai falar de uma forma, para que aquela pessoa seja alcançada. Agora a pessoa já aceitou Jesus, já se batizou, a pessoa está no caminho cristão, e ela tem que sim ser confrontada de uma maneira diferente. São níveis. Só que agora não tem como você tratar todos de uma mesma forma, que se fosse assim, Jesus trataria todos de uma mesma forma. Não tem isso. Nós precisamos conhecer os níveis da pessoa. Os níveis de capacidade de cada um absorver a palavra de Deus. Senão a palavra de Deus não ia falar assim, ei, tenha paciência com aqueles que estão começando na fé. Tenha paciência com aqueles que estão começando na fé. Ou, viu, chega de dar leitinho, chegou a hora da palavra ser mais firme, ser mais sólida. Tem palavra para todo mundo. Só que o que querem fazer? Querem exigir
coisas de pessoas que são incapazes. Então, eu não me assustei com isso, porque ele fez colher próprio, está sendo movido pelo inimigo, pela imoralidade, está sendo movido por tudo aquilo que está corrompido na mente. O que eu me assusto é com uma igreja que não se posiciona. Eu me assusto com uma igreja que não prega o evangelho. Eu me assusto com uma igreja que não anuncia compaixão, não tem compaixão. Prefere pregar o ódio do que alimentar uma pessoa que está passando fome, que está precisando. Prefere ganhar um discurso político ou coisa do tipo do que ajudar as outras pessoas que estão precisando, do que liberar um perdão. Prefere perseguir outras pessoas. É essa a realidade do nosso país. Um povo hipócrita, no sentido de líderes, no sentido de pessoas que querem vestir uma máscara de crente. Para! É essa a nossa realidade. Eu me assusto com uma igreja que não se posiciona. Então, em nome de Jesus, eu estou falando para você com o meu coração aberto. Que possamos nos posicionar como Cristo se posicionaria. Jesus ia reprovar? Sim, o que essa pessoa fez. Mas ele não ia se assustar, porque faz o que lhe é próprio. Ele ia se assustar com quem já sabe o que é para fazer, não faz e prega o ódio e nunca vai conseguir acessar uma pessoa desse tipo. Jamais. Se a pessoa dizer não, glória a Deus. Glória a Deus não, né? Não faz nem sentido. Se a pessoa dizer não, tudo bem. Você tá com o teu posicionamento. Eu retiro o que eu acabei de falar. Glória a Deus. Tá com o teu posicionamento. Vai lá e decide o que você quer. Mas agora, se a pessoa disser sim e falar eu quero ser transformado, eu tenho um vídeo aqui, ó, no meu canal, mostrando o testemunho de uma pessoa que era homossexual. O pastor aceitou batizar essa pessoa, batizou a pessoa e depois foi lá no banheiro, né? E voltou como mulher. Era uma mulher que queria ser homem. E voltou como mulher, já com brinco, trocou o nome no Instagram de novo, colocou o nome de nascença e Deus fez a obra. Mas agora, como que Deus vai fazer a obra com pessoas que pregam muito mais o ódio do que o amor? Gente, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, e se você é a igreja de Cristo, verdadeiramente prega o evangelho, tá bom? Eu te peço encarecidamente, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aí. O que você achou dessa pessoa que fez essa realidade e o que você acha da igreja hoje no Brasil como cristão? O que você vai mais ver? Pessoas vindo por amor? Pessoas vindo para Jesus? Ou uma igreja egoísta, que pensa somente nela mesma? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler seus comentários, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e tchau!